Shalom, shalom. Vamos para mais uma leitura bíblica diária. Hoje é Atos, capítulo 9, 10, 11 e 12. Lucas é um escritor grego que escreve para Teófilo, outro homem também que é gentil. Então, seu texto ele segue uma sequência lógica na sua narrativa, valorizando muito o trabalho dos gentios. Em Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo. Saulo foi um fariseu radical que recebeu cartas dos seus líderes religiosos de Jerusalém para destruir a igreja, iniciando em Damasco. No caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo e se converteu. Na sua conversão, ele foi então para Jerusalém. Lá ele teve uma discussão com os gregos e foi expulso da igreja e foi enviado a Tarsis. Nesse mesmo capítulo continua mostrando Pedro curando um paralítico e ressuscitando Dorcas. Vamos então para o capítulo 10, onde Pedro, através de um anjo do Senhor, é enviado na casa de Cornélio. Pedro, por ser judeu, ele não entrava na casa de judeus, mas Deus, através de uma intervenção sobrenatural divina, envia ele na casa de um gentio chamado Cornélio. Quando ele chega lá, o evangelho foi pregado e o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Ele então batizou todos ali na água. No capítulo 11, devido à morte de Estevão, a igreja passou a ser perseguida e começou a se expandir para fora de Jerusalém. Inicialmente pregando só para judeus de outras cidades, até que chegou aos gentios de Antioquia. Quando a igreja cresceu em Antioquia, Barnabé foi até Tarsis na busca de Saulo e junto com Saulo passou um ano em Antioquia e a igreja teve um grande avivamento nessa região. No capítulo 12, nós vemos a prisão de Tiago e morte dele, depois a prisão de Pedro e Deus envia um anjo na prisão e solta Pedro. Em seguida, no texto, nós vemos a morte de Herodes. Esses são os 4 capítulos da leitura de hoje. E o versículo que eu trago em destaque para o nosso devocional hoje é Atos capítulo 10, versículo 28, parte A, que diz: Pedro lhe disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. Pedro, mesmo batizado no Espírito Santo, mesmo andando com Jesus, a religião judaica falava mais alto dentro dele. Contextualizando para os nossos dias de hoje, Brasil, século XXI, terceiro milênio, pós-modernidade, o quanto a religião tem cegado as pessoas em amar os próximos. Pedro não evangelizava os gentios. Deus teve que levantar Saulo para evangelizar os gentios. Pedro basicamente ficou em Jerusalém, foi pastor em Jerusalém e se firmou basicamente em Jerusalém. Futuramente, Pedro chegou a ir até Roma, mas a sua base principal era pregar para judeus. Ele ficou com os da circuncisão, os filhos de Abraão. A mensagem que eu deixo para você hoje para mim: não permita que a religião fale mais alto que Jesus. Nem a religião cristã, nem o cristianismo, nem o judaísmo, nenhuma religião pode falar mais alto que Jesus. O mais importante não é ser religioso, o mais importante é ser um discípulo de Jesus, ser um filho de Deus semelhante a Jesus. Que eu e você hoje leia a Bíblia, leia a palavra, buscando viver na prática e não ser mais um religioso, mais uma pessoa fanática, alienada, habitolada, achando que a religião salva. Quem salva é Jesus. Quem salva não é placa de igreja, nem denominação, nem pastor, nem apóstolo, nem bispo, nem profeta, nem missionário. Quem salva é Jesus. Não se prenda a ritos, costumes, cultura, valores e rituais. Não deixe essas coisas cegar o seu entendimento. Medite nisso. Amém? Shalom, shalom.